Bom dia, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Tudo bem com todos vocês? Muito bom. Estou aqui novamente para a nossa videoaula de Química, desta vez com o plano de estudos tutorado do volume 4, do nosso quarto bimestre, para a gente finalizar o ano letivo de 2021, certo? A minha apresentação de hoje, ela será dividida a partir da semana 1, com a apresentação, inclusive, do sumário do conteúdo da semana 1. Na aula de amanhã, nós faremos uma produção relativa à resolução das atividades dessa semana 1, ok? Então, vamos todos estar atentos às orientações para que a gente possa usar o nosso volume 4 do PET, Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano, ok? Então, vamos lá. Eu vou repassar para vocês algumas informações importantes referente ao sumário, tá? Para que vocês entendam como está dividido o nosso PET 4 do terceiro ano. Fazendo uso aqui da canetinha, eu vou fazer a marcação do texto separando em cores diferentes, tá? Eu tenho aqui a semana 1 e tenho aqui a semana 2. Eu vou chamar ele de bloco 1 de conteúdo relativo à química orgânica, tá? Por que bloco 1? Porque, de certa forma, é um bloco que entra em consonância um com o outro, concordância, sobre os conteúdos que serão apresentados. São conteúdos afins a respeito do estudo de estrutura de compostos orgânicos que possuem estruturas químicas, fórmulas de apresentação, assim como propriedades também bastante diferentes. Por outro lado, tem uma característica que torna inerente ao assunto desse primeiro bloco, que a gente chama de isomeria. A característica no qual a gente vai abordar durante a semana 1 e a semana 2 é referente à mesma fórmula molecular. Essa é uma prévia, tá, da semana 1 e da semana 2. Já a semana 3 e semana 4, ela será o segundo bloco de conteúdo, tá? A semana 3 e a semana 4, diferentemente do primeiro bloco e desse terceiro bloco que eu estou passando em azul agora, é um bloco a respeito de reações envolvendo compostos orgânicos. Tá? Está separado em reações orgânicas 1, reações orgânicas 2. Ok? Muito bem. E o terceiro bloco, escrito em azul, sublinhado, aliás, tá todo marcado em azul, é o bloco das biomoléculas. São conteúdos ligados à parte de química orgânica, que estuda compostos formados de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, entre outros, mas que tem alguma particularidade que se assemelham ao assunto. Então, o primeiro bloco é a primeira e segunda semana, segundo bloco e terceiro bloco. Ok? É importante a gente separar aqui, já que são blocos diferentes, com certeza serão cobrados de vocês durante uma avaliação bimestral, durante algum tipo de atividade, algum tipo de trabalho a ser feito. Tá certo? Então, fiquem atentos a essa separação aí. Novamente, bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos iniciar o bloco 1, a parte de isomeria, separada em isomeria 1 e isomeria 2. Esse bloco 1, tá? Ele tem essa separação em isomeria 1 e isomeria 2, não pelo fato de ser um conteúdo básico na isomeria 1 e nenhum conteúdo avançado na isomeria 2. Acontece que a isomeria, que é um conceito aplicado à observação das estruturas de diferentes compostos orgânicos que contêm uma mesma fórmula molecular, ela é dividida em dois tipos de isomeria. A isomeria 1 nós tratamos como isomeria plana,
A isomeria 2 é a isomeria espacial. Professor, mas eu nem sei direito o que é uma isomeria e o senhor já está dividindo em plana e espacial. Sim, mas vamos deixar essa questão de compreender o que é uma isomeria um pouquinho mais adiante, tá? No próximo slide, quando a gente for entrar no conteúdo, mas gravarmos algumas informações de como ela é dividida de acordo com a apresentação do próprio sumário do PET, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, o porquê de isomeria 1 e isomeria 2. É uma divisão dos tipos de isomeria. Tá bom? Então, vamos lá. Como a isomeria é um assunto de química orgânica que vem a trabalhar diferentes compostos com funções orgânicas diferentes, como a gente viu, hidrocarbonetos, compostos orgânicos oxigenados, compostos orgânicos nitrogenados, foram esses 3 blocos principais, nós precisamos ter uma ideia de que cada bloco de funções orgânicas, alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcanos, cicloalcenos, aromáticos, no caso dos hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos, ésteres, álcool, cetona, aldeído, entre outros, compostos orgânicos oxigenados. Amina e amida, compostos orgânicos nitrogenados, eles podem ser representados por meio de uma fórmula molecular. E esse foco da isomeria está concentrado na expressão dessa fórmula molecular, por exemplo. A fórmula molecular é uma representação que quantifica quantos átomos de cada um dos elementos da estrutura possui. Por exemplo, quantos átomos de carbono uma fórmula possui? Quantos átomos de hidrogênio a mesma fórmula possui? Quantos átomos de oxigênio aquela mesma fórmula possui? Quantos átomos dos outros elementos ele também possui? Então, o foco da isomeria é analisar estruturas de diferentes funções para que a gente identifique aquelas estruturas que possuem a mesma fórmula molecular. Essa é uma explicação simplista a respeito de isomeria. E essas fórmulas de representação, elas podem ser divididas em 2 tipos, onde você vai ter as isomerias planas e isomeria espacial. Perfeito? Então, vamos lá. Para a gente ampliar essa discussão do bloco 1, isomeria, focando na semana 1, isomeria 1, que é a isomeria plana, estudando fórmulas moleculares e estruturas dos demais compostos orgânicos, então vamos trazer situações, problemas para abordar isso daí. Tá certo? Então presta bastante atenção nesse ponto aqui. Sobre a semana 1, isomeria plana. O que nós temos aqui? Nós temos os seguintes tópicos a serem abordados, tá bom? Eu vou trazer uma introdução com exemplos, conceitos e definições de isomeria. Vou trazer os tipos de isomeria e definições de um modo geral, que é o que traz o PET para vocês, e a separação das isomerias planas. Isomeria de função, de cadeia, de posição, metameria e tautomeria. Vamos tomar bastante cuidado com esses 5 tipos de isomeria plana, porque tanto em prova do Enem, quanto questões de vestibulares, questões de um modo geral, é algo que muito se cobra e também muito se confunde. É fácil de você confundir tal conteúdo, porém, com algumas orientações, fica mais fácil da gente trabalhar e perceber quais são as diferenças, tá certo? Então, vamos lá. Introdução. Vou trazer exemplos para vocês a partir de agora. Eu trago recortes do PET. Ele fala assim no comecinho lá do PET. Caro estudante, nesta semana você vai conhecer um tipo de classe de substâncias orgânicas que apresentam estruturas diferentes. Ó, estruturas diferentes.
né? Fórmulas diferentes, funções orgânicas diferentes, mas que ao mesmo tempo tem a mesma quantidade de elementos. Espera aí, mesma quantidade de elementos? Sim, de elementos químicos. Esses elementos químicos são quantificados a partir da observação das fórmulas. Fórmula estrutural, fórmula condensada, fórmula de linhas vão dar origem às fórmulas moleculares. Então, o foco na quantidade de elementos é para que dê origem ao que nós chamamos de fórmula molecular. Tá bom? Então, nós precisamos primeiro identificar se uma ou outra estrutura tem a mesma fórmula molecular. Aí eu trago para vocês dois exemplos abaixo. A propanona e o propanal. Espera aí. Propanona. O termo ona, para a gente resgatar, vou usar um marcador de texto, tá? É para identificar uma determinada função. Essa função está explícita em vermelho. É o carbono com dupla oxigênio no meio da cadeia. E o termo al é uma expressão de nomenclatura para uma outra função orgânica totalmente diferente. Para dar nome a essas funções, nós temos aqui a propanona com C dupla O no meio da cadeia, refere-se à função orgânica cetona, enquanto o propanal é para aldeído. Uma coisa muito interessante aqui, percebe-se que o prop, que é o nome que começa cada uma das duas substâncias, refere-se à quantidade de carbono. 3 carbonos na estrutura. 3 carbonos na cadeia carbônica. Dá para perceber isso daí. Eu vou até fazer a marcação em azul. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfeito? Então, prop. E outra coisa, o termo an, ligações simples, no meio da cadeia carbônica. Dá para perceber que nós temos ligações simples. Vou fazer a marcação aqui. Fiz a marcação, perceptível essas características. Ok? Agora, o que faz a diferenciação é a função orgânica. Eles são dois compostos orgânicos oxigenados. Tem presença de oxigênio aí. Só que são de funções orgânicas diferentes. Acetona e aldeído. Tá bom? Uma coisa muito importante, ó. Cetona no meio da cadeia. Aldeído no final da cadeia. Tá? Pode ser no começo também. Posso ter uma fórmula invertida aqui. Uma característica similar, uma similaridade deles. Se vocês quantificarem o número de elementos químicos que participam para dar origem à fórmula molecular do composto, vão perceber que eles têm a mesma fórmula. C3H6O. Conta quantos carbonos, conta quantos hidrogênios, conta quantos oxigênios possui. O mesmo número. Número de carbono, número de hidrogênio e de oxigênio. Então, esses dois compostos, propanona e propanal, são chamados de isômeros. São duas substâncias isômeras. Iso, igual, meros. Meros se referem a uma interpretação de fórmula molecular. Mesma fórmula molecular, apesar de ser compostos diferentes. Vamos trabalhar um pouquinho mais a partir desses exemplos, inclusive trazendo exemplo do PET. Olha só, o PET traz esses exemplos aí. Traz uma exemplificação da biologia para dentro da química. Ele traz uma comunidade de abelhas do gênero Apis mellifera. Eles vivem, de certa forma, em colônias, né? Onde cada indivíduo desempenha uma função. E eles sabem se diferenciar um do outro. Eu sou fulano, você é beltrano e esse daqui é o ciclano. Como que eles fazem isso? Se essas abelhas são abelhas, e abelhas, por ser abelhas, não dá para se diferenciar uma da outra, né? Para nós, seres humanos, nós conseguimos identificar as diferenças entre elas observando seus aspectos físicos. Esses aspectos físicos estão relacionados a uma propriedade que é o seu tamanho. Conforme a foto nós podemos observar, a abelha rainha, a abelha operária e o zangão
têm aspectos físicos diferentes. A abelha rainha mede em torno de 2 centímetros, a operária em torno de 1,5 centímetros, ou seja, 1,5 centímetros, e o zangão 1,8 centímetros. Isso traduzindo em milímetros, são 20, 15 e 18. Porém, eles se diferenciam de outra forma, não pelo tamanho. A abelha não sabe o que é tamanho, ou pelo menos sabe se diferenciar uma da outra pelo tamanho. Eles se diferenciam por um outro aspecto. Qual que é esse outro aspecto? Um aspecto químico. O aspecto químico está aqui do lado, que são substâncias produzidas por elas mesmas. A abelha rainha produz uma substância, a operária produz uma outra substância, o zangão produz uma outra substância. Essa substância química dá cheiro que diferencia uma da outra. A gente chama isso de feromônio. Cada tipo de inseto, especificamente se diferencia um do outro, produz feromônios, que são substâncias que vão diferenciá-los por cheiro. Tá? Por exemplo, a abelha operária, ela tem essa substância aqui descrita. Essa substância, vocês podem perceber que tem duas funções orgânicas. Tá? Tem o OH, que está aqui no começo, e tem esse dupla OH. Isso aqui tem nome de função orgânica e até é interessante para fazer identificação. Tá? Como eu tenho uma estrutura desenhada em linhas, isso é uma fórmula de linhas. Então, eu trago aqui a função orgânica álcool, existente numa posição, e a função orgânica ácido carboxílico. Ok? Ácido carboxílico. Perfeito? Quando eu olho para o feromônio produzido pela abelha rainha, elas têm também a mesma, a estrutura tem a mesma função orgânica. Tem a função orgânica álcool e tem a função orgânica ácido carboxílico. O grande detalhe aí é que a posição delas, das funções orgânicas, é que fazem diferença. Veja só. Eu tenho a função orgânica do feromônio produzido pela operária no começo da cadeia, e no caso da abelha, ela está no meio da cadeia. Não especificamente no meio, bem no meio, bem ali no rumo dos 50%. Não. Mas ela está basicamente em um determinado carbono, que pode ser considerado carbono do meio. Olha só, eu tenho aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8, carbono 9, carbono 10. Então, eu tenho o OH no carbono 2. Se pegarmos aqui, das operárias, o OH, função álcool, está no primeiro carbono. E a gente faz a numeração, carbono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem o mesmo número de átomos de carbono. Se formos contar os mesmos números de átomos de hidrogênio e oxigênio, as duas substâncias têm quantidades iguais. Então, eles terão a mesma fórmula molecular. Ok? Lembrem-se também, é necessário perceber que cada átomo de carbono forma 4 ligações. Ao pegar uma fórmula de linhas e converter para uma fórmula estrutural, a gente precisa adicionar o número de átomos de hidrogênio. Então, por exemplo, aqui, na abelha rainha, eu preciso colocar 3 ligações aqui. Aqui eu preciso adicionar mais uma. Aqui mais uma, 2. Uma, 2. Uma, 2. Uma, 2. 2. 2 ligações. 2 ligações. Aí quando você for contar essa quantidade de tracinhos, vocês vão perceber que são as ligações de hidrogênio. Então, vou colocar aqui rapidinho para que a gente possa fechar essa apresentação inicial. Ok? Então, percebam, para analisar uma estrutura ou outra, para saber se são isômeros,
Veja se ela tem a mesma fórmula molecular. É o caso das substâncias dos feromônios produzidos pela abelha rainha e pelas abelhas operárias. Tem a mesma fórmula, mas uma posição de algo é diferente na outra. Isso traz propriedades físicas e químicas diferentes dessas substâncias. Perfeito? Então, se a gente for contar a quantidade de carbono, C10, número de átomos de hidrogênio, 20, número de átomos de oxigênio, 3. C10, H20O3. Mesma fórmula molecular, duas substâncias são isômeras. Posso ter mais de duas substâncias isômeras? Pode ter 3, pode ter 4, mas desde que tenha a mesma fórmula molecular. Perfeito? Então, vou passar adiante. Lembrando que a fórmula de cima, que é a estrutura da abelha rainha, eu não completei com os hidrogênios, não estou deixando passar essa informação, era necessário, tá? Mas uma questão de tempo para a gente alinhar as ideias. Então, vamos lá. Aqui, então, temos as duas fórmulas tratadas até o momento, né? A fórmula molecular das duas substâncias, feromônio da abelha rainha e feromônio das abelhas operadas, são os mesmos, só muda a posição. Aí eu faço a pergunta que já acabei respondendo antecipadamente: possui alguma diferença entre as duas estruturas? Possui. Vamos refletir aqui novamente. É a posição dessa hidroxila que faz a substância da abelha rainha ser diferente e da abelha operária também ser diferente uma da outra. Ok? Essa diferença, mesmo tendo fórmula molecular idêntica, faz com que a gente trate substâncias como possíveis candidatos a isômeros. E lembrando uma coisa, isomeria é um campo de trabalho da química orgânica. É um campo de trabalho dividido em duas frentes. As duas frentes que eu separei nos quadrinhos que estão aí. A isomeria plana, que está dividida em função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. E na semana 2, semana que vem, isomeria espacial será abordada. Então, nós temos dois tipos, a geométrica e a óptica. Tá bom? Para essa semana, isomeria plana. São 5 tipos. Então, nós temos um pouquinho mais de informações para serem detalhadas para vocês, tá? Então, por isso que eu estou dando uma aceleradinha nesse momento. Detalhe, função, cadeia e posição são fáceis de você identificar. Metameria e tautomeria tem que ter um pouco mais de atenção para não se confundir, tá bom? Bom, o PET ainda traz um quadrinho laranja que está colocado aí abaixo, né? Ele fala assim: um exemplo de importância dos estudos isômeros aconteceu há algumas décadas atrás, quando se introduziu o uso de uma substância na forma de medicamento que chama-se talidomida. A talidomida ele tem uma história muito interessante, que ela é responsável pela má formação de bebês, que era um medicamento consumido por mães grávidas, por exemplo, e que esse medicamento, ao invés de somente ajudar na saúde da mãe, afetou o desenvolvimento dos bebês que estavam sendo gerados durante a gravidez. E isso aconteceu basicamente na década de 60. E o problema não era a talidomida, mas era uma substância isômera, a talidomida, que estava dentro do medicamento também, que causou essas mudanças nos fetos produzidos durante a gravidez. Trouxe uma série de consequências negativas, mortes e má deformação. Então tem uma história não tão interessante, mas uma história interessante ligada ao ponto de vista da isomeria, focada nesse medicamento. A importância de se conhecer a isomeria no ponto de identificar uma substância ou outra. Tá bom? Então vamos lá. Agora, eu trago para vocês, então, isomeria e como que a gente pode estar identificando isso daí. Tá bom? Isomeria plana ou constitucional. É um nome que se apresenta, que pode aparecer em qualquer momento aí do estudo de isomeria e que pode confundir. O que é isomeria constitucional? Peraí, o professor nunca comentou isso.
é da constituição da estrutura. Qual é a constituição da estrutura? A estrutura é constituída por tantos átomos de carbono, tantos átomos de hidrogênio, tantos átomos de oxigênio. A estrutura é constituída por uma função orgânica álcool e a outra é constituída por uma função orgânica fenol. A gente tem que identificar a constituição dessa substância. Nós vamos tratar essas moléculas como isômeras ou não. E elas podem ser representadas da seguinte forma. Agora eu trago aqui para vocês duas situações. Eu vou chamar aqui de situação A e vou chamar aqui de situação B. Ok? A situação A eu vou colocar aqui no quadrinho B. Situação B aqui do outro lado. O que eu quero fazer com isso? As bolinhas cinzas que nós temos aqui são os átomos de carbono. Carbono, carbono. Então aqui eu tenho carbono e carbono. São duas moléculas desenhadas em computador, mas estão separadas. São duas moléculas diferentes. Eu quero saber se elas são isômeras ou não. Então, eu vou verificar quais são os constituintes e quantos tem deles. As bolinhas brancas são os hidrogênios. Ok? Hidrogênio aqui, hidrogênio ali. Então, eu vou na segunda estrutura e verifico os hidrogênios. A bolinha vermelha representa os átomos de oxigênio. Então, aqui, oxigênio, aqui, oxigênio. Ok? Eu vou chamar de estrutura 1 a primeira. Estrutura 2, a segunda. O que eu vou colocar aqui do lado? Vou colocar a fórmula molecular da substância. A fórmula molecular da primeira estrutura é C, com 2 átomos de hidrogênio, então C2, hidrogênio. Perdão, C2, 2 átomos de carbono, falei errado, desculpa. E agora H4, 4 átomos de hidrogênio. Oxigênio, eu tenho 1. Ok? Muito bem. A segunda estrutura, vou perceber que tem 2 átomos de carbono também. Hidrogênio tem 4 e oxigênio tem 1. Então, eu posso falar que essas duas estruturas, na letra A, estrutura 1 e estrutura 2, são isômeros? São. Mas são isômeros de quê? Não sei. Eu sei que eles são isômeros porque apresentam a mesma fórmula molecular. Tá bom? Agora, vamos analisar a situação B. Eu tenho 1 carbono, 2 carbono. 1 carbono, 2 carbono. Então, eu tenho a primeira estrutura na situação B, tenho a segunda estrutura na situação B também. 2 carbonos, C2. C2 também no segundo composto. Hidrogênio. Bom, uma bolinha branca, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho H6 com 1 oxigênio. Agora vamos na segunda estrutura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. H6. Tem 1 oxigênio em cada um deles. Ok? Posso dizer que na situação B eu tenho 2 isômeros? Tem. Os isômeros são de fórmula C2H6O. Perfeito? Então, eu tenho exemplos de isômeros nas duas situações, A e B. Para ampliar essa questão, eu vou trazer para vocês o que são esses isômeros. Isômero de função, isômero de cadeia, entre outros. A primeira a ser apresentada é o isômero de função. O que é um isômero de função? Quando a gente escutou essa palavra função, foi para falar de função orgânica. Eu posso ter mesma fórmula molecular, mas com funções orgânicas diferentes, analisando uma e outra estrutura. O PET traz isso daí para vocês. Traz um exemplo 1 e um exemplo 2. O exemplo 1, por exemplo, é função orgânica álcool. Onde que está? Nessa parte vermelha aqui, a presença da hidroxila. E o exemplo 2 é a função éter. A função éter é quando você tem um átomo de oxigênio no meio da cadeia carbônica. É o caso desse oxigênio aqui. Esse oxigênio faz a posição do que a gente chama de heteroátomo. É um átomo de elemento diferente no meio da cadeia. Então, a cadeia não é homogênea. Ela é homogênea quando só tem átomos de carbono na cadeia carbônica.
Mas se tiver átomos de outro elemento no meio da cadeia, é um heteroátomo. Que seria uma cadeia orgânica heterogênea. Beleza? Veja que ao quantificar o número de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, eles têm a mesma quantidade, C4H10. Tá bom? Então eu posso dizer que a estrutura 1 e estrutura 2, tendo a mesma fórmula molecular, são isômeros? São. Mas eles são isômeros de quê? De funções diferentes. Função álcool e função éter. Ok? Eu trago para vocês aqui um aviso importante, que é uma recomendação que eu encontrei em determinados sites que vão ajudar vocês a identificar quais são os isômeros de função. Isomeria éter-álcool. O que é isso? Eu tenho um composto que é da função éter e outro composto da função álcool. Vão ser isômeros, tá? Desde que tenha a mesma fórmula molecular. Claro, se tiver fórmula molecular diferente, não são isômeros. Eu posso ter isomeria cetona-aldeído, tendo a mesma fórmula molecular, e posso ter isomeria éster ácido carboxílico. Isso seria isomeria de função. Então, fique de olho nesse aviso importante, que às vezes vai acontecer. Eu tenho duas estruturas, um é éter e o outro é álcool, beleza, mesma fórmula molecular, opa, isômero de função. Eu tenho a mesma fórmula molecular para um exemplo de éster e um exemplo de ácido carboxílico. Opa, isômero de função. Eu posso ter uma cetona de tamanho de cadeia menor e outro aldeído de cadeia maior. Espera aí, já não pode ser isômero, porque precisa ter o mesmo número de átomos de carbono. Não pode ter uma cadeia carbônica maior ou menor. Tem que ter o mesmo número de átomos. Perfeito? Até aí tudo bem? Então vamos lá. Passando para o segundo tipo de isomeria, agora eu vou trazer para vocês isomeria de cadeia, cadeia carbônica. A isomeria de cadeia carbônica é aquela isomeria onde os compostos têm a mesma fórmula molecular, mas um arranjo de cadeia carbônica diferente. Pode ter a mesma quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, mas o arranjo da cadeia carbônica é diferente. Como é que a gente vai perceber isso? Olha aqui. Vou fazer uma marcação de texto. Ó. Carbono, carbono, carbono. E se vocês perceberem um pouquinho mais adiante aqui, nós temos, então, mais outro carbono. Perfeito? O que acontece aí? Você percebe que você tem uma sequência com 4 átomos de carbono, não simplesmente em linha, né, em linha reta, mas tem um carbono abaixo. Esse carbono abaixo é uma ramificação, CH3, né, que seria um radical metil, para a gente lembrar lá o conteúdo de química orgânica. E quando a gente pensa na situação do 2, o que eu percebo? Tem 4 átomos de carbono em linha reta. Então eu tenho um composto 1, tem 4 átomos de carbono, mas é cadeia ramificada, e o composto 2 tem 4 átomos de carbono, que é uma cadeia normal. Isto é isomeria de cadeia, cadeia carbônica. Temos 4 tipos de isomerias para cadeia. Eu tenho isomeria de cadeia aberta e cadeia fechada. Eu tenho isomeria de cadeia saturada e cadeia insaturada. Eu tenho isomeria de cadeia normal e cadeia ramificada. Eu tenho isomeria de cadeia homogênea e cadeia heterogênea. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de questão relativo à cadeia carbônica. Mas lembre, mesmo número de átomos de carbono? Mesmo. Hidrogênio, oxigênio e outros elementos? Sim. Olha o arranjo da cadeia carbônica, é diferente? É diferente. Então, isomeria de cadeia. Fiquem de olho, eu faço a comparação de um composto com o outro. A mesma coisa pode acontecer no exercício. Tá? Tem que ficar de olho nessas combinações entre uma estrutura e outra. Ok? Isomeria, a próxima, isomeria de posição. Posicionamento. Posicionamento de alguma coisa. Pode ser o posicionamento de um heteroátomo, pode ser um posicionamento de uma função que se desloca dentro da cadeia, né? Tem que ter uma mudança de posição quando você pega a estrutura 1 e compara com a estrutura 2. Olha só. Ela ocorre quando temos 2 compostos com a mesma fórmula molecular. Perfeito?
Essa é a condição para ser isômero. Tá bom? Mesma fórmula molecular. Ela pode ter o mesmo grupo funcional, tá? Pode ter a função álcool aqui, pode ter função cetona aqui, no composto 1 e composto 2. Tem o mesmo tamanho de cadeia, mas o que diferencia é o ponto, tá? A posição. A posição onde está aquela função, a posição onde está, de repente, uma insaturação, uma ligação dupla. De repente, a ligação dupla está entre o carbono 1 e 2, no composto 2 está no carbono 2 e 3, e da mesma fórmula molecular, a isomeria de posição. Tá? Então, tem condições aqui, ó, insaturação, ligação dupla, grupo funcional, função orgânica, heteroátomo, elemento diferente de carbono na cadeia carbônica, ou de radical substituinte, que é o metil, etil, propil, entre outros. Então, isomeria de posição tem muitas variáveis aí. Vamos observar o exemplo 1 e 2 que o PET traz. Ele traz uma função álcool que está posicionada numa cadeia em locais diferentes. No primeiro composto, o álcool, função álcool, está no carbono 2, e no segundo composto está no carbono 3. Mudança de posição. Da mesma fórmula, mas mudança de posição. Tanto é que ele ressalta aqui, ó, hidroxila no carbono 2, hidroxila no carbono 1. O que ele considerou como carbono 1? Porque ele contou da direita para a esquerda. Onde está a hidroxila, eu vou começar a fazer a contagem a partir dali. Né? Então, tenho que tomar cuidado com essa isomeria de posição de funções orgânicas iguais, de insaturação, de ramificação ou de heteroátomo. Ok? Então, vamos lá. Agora, isomeria do tipo metameria. Cuidado que aqui você confunde. Tá? A metameria com isomeria de posição. Ele é um caso especial. É bastante fácil de você fazer a confusão. Ele fala de isomeria de compensação ou metameria. Os isômeros são diferenciados pela localização de um heteroátomo. Heteroátomo é caso de metameria. Isso quer dizer que se trata de um tipo especial de isomeria de posição. É heteroátomo? Metameria. Não é heteroátomo? É função, é insaturação ou é radical? Não é metameria. Metameria é para heteroátomo. O que eu vejo aqui na estrutura 1 e 2? Ó, oxigênio, oxigênio. Mesma função, mesma função. Mesma fórmula, mesma fórmula. Posições diferentes. O heteroátomo no carbono, no composto 1, está entre 3 carbonos e 1, na cadeia carbônica, e no item 2 está entre 2 e 2. 2 átomos de carbono de um lado, 2 átomos de carbono do outro. Ok? Eu trago um outro exemplo abaixo, de uma substância, de um composto orgânico fechado. Aqui no primeiro, posição 1 e 2 para heteroátomo, posição 1 e 3 para heteroátomo, posição 1 e 4 para outro heteroátomo. Metameria. Focando novamente, heteroátomo na cadeia, metameria. Perfeito? Distinguindo aí, caso especial de isomeria de posição. Última parte, isomeria do tipo tautomeria. Esse é um caso que muito confunde os alunos do terceiro ano. É uma substância que ela se converte de uma função orgânica para outra, porque ela é instável em determinado meio. Ela pode ser aldeído e pode se converter em enol. Mas uma mesma substância, ela reage por si mesma. Olha só, por que a gente fala tautos? 2 de si mesmo. É como se fosse o signo de Gêmeos, vamos dizer assim. Tem a face da bondade, tem a face da maldade. Vamos dizer de uma maneira assim. É uma mesma pessoa. É como se fosse uma pessoa que tem um transtorno bipolar. Ora ele está bem, ora ele está mal.
A mesma coisa a gente pode dizer em termos de, vamos dizer assim, de analogia, tá? Se uma substância ela é aldeído e se converte em enol, o enol pode se converter de volta em aldeído. Então, ela tem possibilidade de ser isômero de função. Neste caso, tomar cuidado. A substância que deu origem ao enol se converte de volta em aldeído. Então, eu tenho que ter uma primeira substância, tá? Se você tiver uma setinha em duplo sentido, como essa que eu acabei de colocar aqui, onde ela se converte em enol e volta para aldeído, cuidado. É uma situação de tautomeria, onde você tem uma substância convertendo-se em outra. Isso acontece? Acontece sim. Acontece quando as substâncias estão em fase líquida, a fase líquida é estado físico líquido, e eles estão numa situação chamada de equilíbrio dinâmico. Dinamicamente, ela se converte em uma substância em outra. É uma reação com ela mesma. Certo? E veja que são funções orgânicas diferentes, mesma fórmula. O aluno vai falar, isomeria de função. Cuidado. Tem gente que fala que é um caso à parte, um caso especial de isomeria de função. Tá certo? Bom, então, pessoal, finalizo aqui a minha aula com vocês, tá bom? De certa forma, essas são as orientações para a semana 1, tá? E na aula de amanhã eu trago resolução das atividades juntamente com vocês para que a gente possa dar continuidade, ok? Obrigado pela atenção de vocês. Vejo vocês, então, na próxima aula para que a gente possa dar finalidade com a nossa semana 1. Perfeito? Obrigado pela presença de vocês.